Estava precisando de professor de Direito Internacional, uma carência. Se você me perguntar, Gustavo, você sempre foi apaixonado por Direito Internacional? Eu digo, eu sou apaixonado por dar aula. E como eu queria muito dar aula em faculdade, eu precisava encontrar uma área carente. E eu gostava de Direito Internacional e Direito Internacional precisava de professor. Eu entrei por aí. Eu converso muito com as minhas filhas aqui em casa. Elas perguntam, pai, você faz muitas coisas hoje, você gosta mais de quê? Aí eu digo para elas, eu gosto de viajar, minha filha. Eu gosto de viajar, eu gosto de me divertir. Mas eu não estou falando profissionalmente. Profissionalmente, eu gosto de fazer aquilo que está, na época, me dando mais retorno para eu poder viajar e ser feliz. Eu sou muito prático com essas coisas, certo? Então, eu gosto muito das coisas que trazem condições para eu fazer o que eu realmente gosto, que é viver, certo? Terminei o mestrado em políticas públicas lá na UES, terminei o mestrado, e aqui, aproveitando até a presença do professor Robério, mandar aqui meus agradecimentos. A professora Lírida Calou sempre foi muito importante nessa minha trajetória, me ajudou na graduação, me ajudou na especialização, enfim, uma pessoa também muito especial do PPGD. Deixo aqui meus elogios registrados. Mas aí ficava aquela pendência do doutorado. Meu Deus, um doutorado. Aí resolvi conversar com a professora Gina e ela disse, venha para o PPGD. Aqui a gente está com o melhor programa do Nordeste, um dos melhores do Brasil. Eu me encantei com a ideia, elaborei o projeto. Graças a Deus tive a oportunidade de ser admitido. E foram 4 anos. Se você me perguntar, e aí antes de falar... Gustavo, bom que a gente, então, vai entrar na parceria público-privada, né? Agora, eu me lembro no dia que o Gustavo veio me procurar, então, Gustavo, essas parcerias estavam marcadas na sua vida, porque o Gustavo veio me procurar, 10 dias antes do processo de seleção do doutorado, e aí disse, professora Gina, qual a temática que eu devo abordar? E aí eu dei para ele parceria público-privada. Eu digo, Gustavo, eu quero que você estude sobre parceria público-privada. E aí, quando ele foi fazer o exame de seleção, para minha surpresa, não surpresa total, porque eu ainda não conhecia muito o Gustavo, mas a exposição que ele fez sobre parceria público-privada, parecia que tinha passado a vida inteira estudando essa matéria. E aí ele tirou o primeiro lugar no exame, na banca de seleção do PPGD Unifor, expondo sobre parceria público-privada. Então, Gustavo, hoje, aqui, com a casa cheia, aqui esse espaço que está sendo gravado e será transmitido pela TV Unifor também, é um espaço restrito, porque nós só permitimos o acesso dos alunos do PPGD Unifor, para evitar qualquer problema. Mas aí vai ficar a fala e a aula sobre parceria público-privada gravada, tá? Para todos aqueles que queiram escutar. E aqui nós temos temos o Jório, que está aqui com a gente, que também já é professor, doutor. Não tinha visto o Jório, um amigo grande, professor. O Jório entrou agora. Temos a Arielle, que também está estudando sobre direito internacional, não é? Eu vi aqui que entrou também o Aldic Mota, que também é uma pessoa interessada em parceria público-privada, que também é nosso mestrando aqui pelo PPGD Unifor. Enfim, eu devolvo a palavra na expectativa de realmente ver o que é que temos de atualização daquele momento da sua defesa, que contou com a presença do professor Michel Carducci, da Universidade de Lecce, né? Na verdade, da sua e também da do Samuel, viu, Samuel? Não é porque ele é doutor que tu vai ficar sem falar, não. Eu quero os dois aí debatendo e realmente trazendo o que é que tem de novo, porque aqui a casa a casa tem o pessoal das novinhas e das velhinhas, como diz a música do GB, né, Gustavo? A música do GB é uma graça. Tá, mas tu não vai cantar aqui, não, pelo amor de Deus. Eu tomei a liberdade de fazer uma projeção aqui, professora. Pois não, obrigada. Certo. Essa breve introdução, professora, é porque, além da gente discutir aqui as questões das PPPs, a grande instigação que eu quero deixar para os nossos alunos é que eles não demorem a começar a escrever a sua dissertação e a sua tese, porque todo dia é um dia a menos para você escrever.
todo dia é um dia a menos. A rotina da produção da sua tese tem que ser uma rotina cotidiana. Eu vou espelhar aqui parte da apresentação que eu fiz na minha defesa de doutorado, certo? Para mostrar para vocês o que pode ser aperfeiçoado e o que deve ser corrigido, para a gente ter um cuidado especial na atualização do tema. Certo? É muito importante aqui, o título original. Vocês estão vendo a exposição que eu estou fazendo? Ok. O título original da minha tese foi esse aqui. As parcerias público-privadas, avanço ou omissão do Estado em face da implementação de políticas públicas no Brasil, no Chile e na Colômbia. No Brasil, no Chile e na Colômbia. Primeira pergunta, por que eu fiz esse corte? Brasil, Chile e Colômbia. Até para focar na América Latina. São os países em que a experiência das PPPs é mais aperfeiçoada. De modo especial, o Chile, de modo especial, a Colômbia. Obviamente que, se você for observar os enfrentamentos, nós não podemos ignorar as dificuldades e os atritos políticos que cada um desses países tem vivido. Se você me perguntar da minha defesa em 8 de agosto de 2018, 8 de agosto de 2018 para cá, se as PPPs no Brasil avançaram ou estagnaram, assim que o atual governo assumiu e que o presidente Jair Bolsonaro escolheu o Paulo Guedes como ministro, e o Paulo Guedes montou uma super equipe da desestatização, eu até comentei com o Samuel à época. Samuel vai ser PPP para tudo que é lado. Pode esperar que vai... Mas o que aconteceu de lá para cá é que praticamente a equipe já foi desmontada, certo? E os projetos de PPP não avançaram. Os projetos de PPP, eles não têm tido a repercussão necessária porque não houve continuidade. As PPIs estão um pouco estagnadas e até as divergências que tem havido entre o ministro Paulo Guedes e o presidente têm deixado em stand-by tudo isso. Mas eu fiz o corte escolhendo Chile no início, certo? Isso aqui é a projeção inicial, Chile e Colômbia, tá certo? Depois da defesa, eu mudei o título da minha tese e fiz alguns ajustes. Quando eu digo que mudei o título passou a ser o seguinte. O título passou a ser esse aqui. Preste atenção. Parcerias público-privadas entre o crescimento econômico e o desenvolvimento humano, gênese europeia, experiências latino-americanas e realidade brasileira. Foi uma crítica que eu recebi no dia da defesa, e as críticas são muito bem-vindas, tá? As críticas são muito bem-vindas, me fizeram aperfeiçoar a tese. A crítica foi a seguinte: Gustavo, você colocou no seu título, e essa é uma orientação que a professora Gina sempre passou, o título da sua tese tem que estar consagrado em pelo menos 50% do seu texto. Você deu ênfase a Chile e a Colômbia, mas você não dedicou espaço suficiente para Chile e Colômbia. Então, embora tenha feito menção, tire do seu título, dedique uma referência às experiências latino-americanas e foque na realidade brasileira também. É que no final da minha pesquisa, eu me deparei com uma realidade aqui do lado, no Piauí. Aqui no Piauí, pessoal, aqui eu preciso tirar o chapéu, porque o Piauí tem uma... Não sei se tem algum aluno do Piauí aqui nos assistindo. Normalmente tem uma turma do Piauí que vem aqui para o PPGD. Nós temos, professora Gina, alguém do Piauí aqui, nessa turma, no momento? Gustavo, nós vamos ter um Minter em Picos do Piauí. Quem sabe tu vai dar aula lá com a gente, né? Um privilégio. A gente resolveu ir até lá, viu? Nem esperar que eles venham até o PPGD Unifor. Excelente. Tem a professora Tatiana, que terminou o doutorado dela conosco aí em Manaus, não é? Agora está fazendo já o pós-doutorado.
E teremos uma turma de Minter em Picos do Piauí a partir de janeiro de 2021. Professora, lá no Piauí tem a doutora Viviane Moura, que é a coordenadora das PPPs lá no Piauí. Opa, a Arielle disse eu sou do Piauí, mas resido aqui há muito tempo. Opa, Arielle, que bom saber. A doutora Viviane é a secretária das PPPs lá no Piauí e ela simplesmente fez com que o Piauí se tornasse referência mundial em PPP. Porque ela submeteu um projeto de PPP lá do Piauí, da Ceasa do Piauí, tá? Quem quer pesquisar sobre o tema, na tese, lá no final, eu contei. Olha, professora, está aparecendo um bocado de gente aqui. A Arielle é de Parnaíba, a turma do Piauí já está aparecendo aí. A doutora Viviane, ela coordena esse projeto lá, é a secretária das PPPs, e na reta final da minha tese, eu, fazendo as pesquisas na internet, fui bater lá no site da ONU, especializado em PPP, a Unesco, tá? E quando eu vi a lista das PPPs premiadas de 2018, as experiências mais importantes do mundo premiadas, estava entre as 10 principais PPPs do mundo, a Ceasa do Piauí. Eu disse, como é, rapaz? Aqui do lado, a Ceasa do Piauí como a referência, e isso não vai estar na minha tese. Faltavam meses para a defesa, somente eu disse, professor, eu preciso ter alguma coisa sobre o Piauí. Eu preciso pegar... Eu consegui o contato dessa secretária. No meio do caminho, eu ministrei uma palestra com a secretária aqui na Arce. Fomos convidados para falar sobre as PPPs, nós dois juntos. Eu a entrevistei. Sei que o tema da Ceasa se tornou uma cereja do bolo da minha tese no final da história. Vocês fiquem atentos, porque a todo instante os sinais vão aparecendo para a sua tese ficar melhor, para a sua dissertação ficar melhor, certo? A sua tese pode ser aperfeiçoada a cada instante. Então, eu fiz essa adaptação. Quando eu avancei na minha apresentação, venha aqui comigo. A primeira temática que você aborda é a área de concentração, e a minha área de concentração é o direito constitucional nas relações privadas, na linha de pesquisa em direito constitucional nas relações econômicas. E aqui, porque a minha aproximação com a professora Gina, certo? A minha aproximação com a professora Gina, a interseção com o tema, certo? O estudo desenvolve-se no âmbito do grupo de pesquisa. Professora, olha o RepJal aqui. Eu tomo a liberdade de dizer que eu batizei RepJal, certo? A sigla RepJal, né? É muito grande o nome, Relações Econômicas, Políticas, Jurídicas na América Latina, o RepJal. Gustavo, agora ainda tem mais uma, Relações Econômicas, Políticas, Jurídicas e Ambientais na América Latina. É verdade, foi você que batizou o nosso grupo de pesquisa, né, que inicialmente se chamava CELA, né, era o laboratório, né, de estudos, Centro de Estudos Latino-Americanos, e o Gustavo trouxe esse nome ao PPGD. Pronto, eu boto aqui mais o ambiente, mais o meio ambiente faz todo sentido, tá certo, tranquilo. Muito cuidado, e aqui uma provocação que eu faço a cada um de vocês, porque é o seguinte, pessoal, se vocês forem deixar para cuidar desse roteiro que eu vou apresentar aqui, na semana da defesa ou nas semanas que antecedem, vocês piram. Vocês têm que, desde agora, fazer a seguinte pergunta acerca do seu projeto. Qual é a relevância constitucional do seu tema? Essa é uma pergunta provocativa. Qual é a relevância constitucional do seu tema? Se você não conseguir responder, qual é a relevância constitucional do seu tema, você está perdido no meio do caminho. Você tem que encontrar qual é a relevância. Aí a resposta, né? Enfim, a resposta é que a previsão constitucional da possibilidade de delegação de serviços públicos está no artigo 175, a partir do qual se tem a previsão das PPPs. Você precisa ter uma dinâmica maior para poder enxergar as PPPs, tá certo? Quando eu falo que você precisa ter essa dinâmica para enxergar as PPPs são concessões, as PPPs são concessões especiais. Quando eu digo que as PPPs são concessões especiais, não adianta nada eu dizer para você que as PPPs são concessões especiais, se você não sabe o que são as concessões comuns, tá certo? Se você não sabe o que são as concessões comuns. Se você não sabe que concessão comum e concessão especial
é uma das modalidades de delegação. Se você não sabe que delegação, vem de descentralização. Porque quando você toca no tema da descentralização, me dê a liberdade de escrever aqui no cantinho, descentralização, tá? Descentralização. Você precisa ser didático na sua apresentação. A descentralização, ela ocorre de duas maneiras. Ela pode ser por outorga, ela pode ser por delegação. Quando você toca no tema da delegação, a delegação se divide em três possibilidades clássicas: a concessão, a permissão e a autorização. A concessão, por sua vez, pode ser comum e pode ser especial. Está aqui a PPP, ó, pronto. Concessão especial. A PPP é uma concessão especial. E por que ela é especial? Qual a necessidade? Desde 2004, com essa legislação, a 11079, um detalhe, existe a 11079, mas vários estados têm sua própria lei de PPP. Vários estados têm as suas leis próprias de PPP. Uma coisa não impede a outra, certo? Aqui, quando você se depara com as PPPs, qual a necessidade da PPP? A parceria público-privada, ela surgiu para buscar projetos maiores. Então, no começo, a lei dizia, as PPPs têm que começar com o contrato mínimo de 20 milhões de reais. Contrato mínimo de 20 milhões de reais entre 5 e 35 anos. Então, maiores valores e maior prazo. Maiores valores e maior prazo, certo? A lei já foi atualizada. Não são mais 20 milhões a referência, agora são 10 milhões, para poder caber mais projetos dentro. Então, havia uma restrição para lá de 20 milhões, agora para lá de 10 milhões de reais. Aqui no Ceará, aqui no nosso Ceará, nós temos dois importantes exemplos de PPP, que foi a Arena Castelão, naquele esforço desesperado de ter as arenas para a Copa de 2014, nós fizemos, uma das primeiras arenas a ficar pronta foi o Castelão. Uma das justificativas apresentadas é o fato de a PPP ter sido escolhida. Se você me perguntar, Gustavo, foi uma boa experiência? Eu fui conversar. E aí, pessoal, não fujam, não se esquivem da possibilidade de conversar com os protagonistas do seu tema. Eu fui atrás de saber quem era a pessoa de PPP aqui do governo do estado do Ceará. À época, era a doutora Ticiana Gentil. A doutora Ticiana Gentil, que me recebeu, me deu as explicações, disse o contexto de escolha da PPP para fazer a Arena Castelão, me passou as coordenadas, fez as críticas, a partir até da própria atuação do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Fui ao TCE, impressionante o papel que o TCE desempenha, pessoal. Nós temos aqui, eu botei ao final do meu projeto um anexo em um relatório do TCE sobre o Castelão. O TCE trazendo severas críticas e algumas recomendações acerca de futuras parcerias que devessem ser feitas. Eu fui atrás de saber quem era a pessoa das PPPs aqui no município de Fortaleza. O jovem secretário das PPPs, que ainda é ele, o Rodrigo, muito eficiente. Por ele já tinha feito muito mais PPPs aqui em Fortaleza, porque há a dificuldade de fazer a execução da gestão. Enfim, eu fui atrás do Rodrigo aqui no município, da doutora Gentil no estado, da doutora Viviane lá no Piauí, dos personagens relacionados no Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Se o tema que você está pesquisando é um tema que permite que você tenha acesso aos protagonistas, você pode enriquecer a sua caminhada a partir disso. Não se esquive, tá certo? Tranquilo? Avançando aqui, por favor. Apresente a sua problemática. Muitos de nós, e esse foi um erro que eu cometi, certo? Eu esperei aqui o tempo inteiro, a professora Gina, toda a vida que eu ia conversar com ela, ela olhava, Gustavo, qual é a sua problemática? E eu, meu Deus do céu, qual é a problemática? Essa é uma pergunta que você tem que começar fazendo, pessoal. E aí eu apresentei, olha aqui, investigar se o avanço das parcerias público-privadas
no Brasil, na Colômbia e no Chile, nas 2 últimas décadas, representa aprimoramento no papel do Estado como implementador de políticas públicas ou omissão em face do negligenciamento de tarefas que deveriam ser prestadas pelo Estado. Essa é a investigação. Você tem que fazer um corte. Qual é o tema que você está pesquisando? Você não pode pesquisar, não, eu quero pesquisar as parcerias entre o Estado e a iniciativa privada desde a chegada dos portugueses. Isso não existe. Isso não seria uma tese, seria uma enciclopédia. A nossa tese tem que ter uma temática específica, tem que ter um recorte específico, tá certo? A problemática reside nos impactos sociais, jurídicos e político-legislativos que as parcerias entre o Estado e a iniciativa privada provocam. Corrupção, insegurança jurídica, eficiência dos serviços públicos. Nós estamos em um momento, nós não podemos nos esquivar da nossa responsabilidade social, nós não podemos ignorar o fato de estarmos em um PPGD. Ninguém faz parte de um PPGD à toa. Nós temos aqui diferentes estratos da sociedade, tem professor, tem magistrado, tem político, tem advogado, em cada uma dessas áreas, você pode se fazer a seguinte provocação. A minha tese, a minha dissertação terão que utilidade prática? Qual é o senso de utilidade para a sociedade do que eu estou fazendo? Eu me fazia todo o tempo essa provocação. Então, a minha pergunta, rapaz, se eu for defender PPP, será que isso é uma boa para o Estado, para a sociedade? E daqui a pouco, quando eu for encerrar a minha apresentação, eu vou dizer para vocês que ao final da minha pesquisa, uma leitura muito clara que eu fiz foi a seguinte: as PPPs podem ser um ótimo caminho se houver mecanismos de controle, se houver acompanhamento. De que adianta dizer que tudo vai virar PPP, os projetos serem aprovados, as licitações serem realizadas, os recursos serem liberados, se não houver o aperfeiçoamento dos mecanismos de controle? Os tribunais de contas exercem um papel importante, as agências reguladoras exercem um papel essencial. Enfim, essa foi a problemática. Fenômeno. Antes de começar a ser orientado efetivamente pela professora Gina, eu achava que fenômeno era só o Ronaldo da seleção, certo? Qual o fenômeno? Que fenômeno você quer abordar? O fenômeno analisado por esta tese é o aumento das parcerias do Estado com a iniciativa privada, de modo especial a partir da década de 90, no contexto dos programas de desestatização. Eu gostaria de trazer a seguinte provocação para vocês. Cuidado com a expressão desestatizar. Essa expressão tem que ser avaliada por todos nós. E aí tem um texto que a professora sempre passa, o texto do ex-ministro Presser Pereira, que fala muito sobre os programas de desburocratização, certo? O que é desestatizar? Cuidado com a expressão desestatização, porque existem 2 possibilidades de desestatizar, tá? A desestatização, ela pode vir através das privatizações. Quem não é muito próximo do tema costuma achar, não, privatizar é o mesmo que delegar. O aeroporto de Fortaleza foi privatizado. Não, ele não foi privatizado. Ele foi delegado. É diferente privatizar de delegar. Se eu tivesse havido a privatização, ele teria passado efetivamente para as mãos da iniciativa privada. Não confunda as privatizações com as delegações. Existem 2 formas de desestatizar: via privatização, via delegação. E as formas de delegação eu já apresentei. Outorga, as descentralizações por outorga e por delegação. E as 3 formas de delegação: concessões, permissões e autorizações. Depende do nível de comprometimento que se queira ter. Depende do nível de parceria. Por exemplo, uma concessão é um casamento. Uma autorização é uma relação de carnaval, tá certo? Uma autorização é efêmera. A autorização é marcada pela celeridade, por pouca segurança jurídica, por maior precariedade. As autorizações são muito precárias, as permissões têm um nível intermediário e as concessões não têm precariedade. Então, a opção pelas concessões é uma busca por uma maior segurança jurídica, certo?
Cuidado. Hipótese. Qual é a hipótese que você tem? Qual foi a hipótese que eu desenvolvi? Ao problema da tese formulado, apresenta-se a hipótese. Veja só, você identificou o problema, agora você apresenta a hipótese. Apresenta a hipótese de que as parcerias do Estado com a iniciativa privada, se dotadas de planejamento estratégico, segurança jurídica para as partes e modernos mecanismos de controle, está aqui o segredo, pessoal. Está aqui o segredo para uma boa PPP. Modernos mecanismos de controle. Podem ou não traduzir proposta mais eficiente de prestação de serviços públicos e de implementação de políticas públicas na forma do desenvolvimento humano, na busca do desenvolvimento humano. Então, não existe uma receita de bolo. Se for a iniciativa privada, é garantia de eficiência. Se for o Estado, é garantia de ineficiência. Não tem isso. A ideia é, a partir da escolha feita, quem vai executar. Eu tenho acompanhado muito de perto a atuação do ministro da Infraestrutura, o ministro Tarcísio. Certo? E aqui, Gustavo, tudo que é desse governo não presta, enfim, eu tenho procurado fazer avaliações frias dos diferentes personagens, certo? Eu acho que esse desgaste de bipolarizar a política é desnecessário. O ministro Tarcísio, ele tem desenvolvido alguns projetos e executado alguns projetos que têm me feito a seguinte reflexão. O Estado pode ser eficiente, sim. O Estado pode ser eficiente. Pega as tropas do Exército, bota para construir estradas, enfim. Você fazer o estudo, e aqui volto. Muito cuidado. Olhe os ingredientes que eu coloquei. Se dotadas de planejamento estratégico, segurança jurídica para as partes e modernos mecanismos de controle. Avança, por favor. Com a justificativa. Como justificativa, tem-se a busca do aperfeiçoamento da prestação de serviços e a implementação de políticas públicas. Como o meu mestrado foi em políticas públicas, eu mantive aqui um diálogo frequente com as áreas, tá? Quando você fala em políticas públicas, eu queria até voltar um pouquinho para as importantes, sem ficar repetindo as dimensões dos direitos fundamentais, mas o Estado, quando apresenta o panorama social, o Estado social é um Estado implementador de políticas públicas. Sempre que você se deparar com a expressão políticas públicas, as políticas públicas podem ser políticas econômicas, podem ser políticas sociais. Políticas econômicas e políticas sociais. A implementação de políticas econômicas ou de políticas sociais, ela faz parte da dinâmica do estudo das PPPs. Avança. Metodologia. Abordagem analítica quanto ao tipo e empírica e crítica, tá certo? Avançando aqui, por favor. Objetivo, você tem que pautar o objetivo geral e específico. Caso vocês tenham interesse, pessoal, eu gostaria de disponibilizar esses slides para os alunos. Professora, é possível fazer essa disponibilização? Porque aí... Com certeza, Gustavo. Manda para mim pelo WhatsApp e aí eu passo para eles, tá? Sim, senhora. Sim, senhora. Então, avançando aqui, porque eu acho que esse formato é um formato aqui que facilita, como eu já tive esse trabalho todo, isso facilita a caminhada de todos vocês, certo? Professor, está no seu WhatsApp aqui já, tá? É só a senhora compartilhar. Vamos avançando aqui, por favor. Objetivo geral específico, estrutura. Aqui é o seguinte, como eu estruturei a tese. Um capítulo dedicado à gênese das PPPs no contexto europeu, certo? E quando você vai buscar a gênese das PPPs, não tem como você fugir dos financial projects do Reino Unido. A Inglaterra, certo? Eu tenho me deliciado com a nova temporada de Crown, acompanhando a Margaret Thatcher. A Margaret Thatcher que foi uma referência inicial dessas PPPs, seguida pelo primeiro-ministro Tony Blair, certo? Mas a Inglaterra, com seus Project Finance, foi referência nisso. A França, com o Partenariat Public-Privé, as parcerias público-privadas na Inglaterra. Portugal, sendo uma tragédia nas PPPs. E aí nós tivemos a oportunidade, a professora Gina
ela não abre as portas, ela escancara, ela conseguiu organizar um evento na Universidade de Lisboa para a gente palestrar sobre as PPPs. Me lembro demais, faltava um mês, ela disse, Gustavo, quer ir para Portugal? Eu disse, meu Deus, agora. E aí, faltando um mês eu cheguei em casa e disse para minha esposa, minha filha, vamos para Lisboa. Fazer o quê? Palestrar na Universidade de Lisboa. Sonho sendo concretizado? Né? A gente tem que sonhar. E foi uma maravilha. Como é que eu vou falar de PPP em Portugal? A experiência deles foi trágica. Por quê? Por que a experiência foi trágica? Mecanismos de controle pífios, e quando eles foram dividir as responsabilidades, o Estado ficava com o prejuízo e a iniciativa privada só com os lucros, com a liberdade. Vocês, certamente, muitos já tiveram a oportunidade de passear por aquelas estradas maravilhosas de Portugal. Você fica louco, meu Deus, quantas estradas perfeitas, A1, A2, A3, tem a A1000. Para qualquer vilarejo tem uma estrada perfeita. Tudo foi por PPP. As PPPs mais esdrúxulas feitas a partir desse contexto. Mas não houve os mecanismos de controle. Portugal é traumatizado com as PPPs. Agora que começaram a voltar a retomar a confiança nas PPPs a partir de mecanismos de controle mais claros. Não dá para imaginar, Gustavo, o que é que o parceiro privado vai querer? Alguém vê problema em um parceiro privado querer lucro? Qual é o problema de um parceiro privado querer lucro? O parceiro privado quer lucro. Mas, ao mesmo tempo que ele quer lucro, ele quer transparência, ele quer segurança jurídica. Raciocine comigo, como é que eu, empresário, vou pegar, no mínimo, 10 milhões do meu orçamento, para, ao invés de estar investindo nos meus negócios, investir em uma atividade que deveria estar sendo feita pelo Estado. É importante não demonizarmos a iniciativa privada. Não, são maus e quem não é privado é bom. Eu acho que a leitura tem que ser muito clara. O parceiro privado está se arriscando. Quando você imagina, e aí eu olho para o exemplo aqui do nosso aeroporto. Pessoal, quantos anos o nosso aeroporto ficou em obras e depois que houve a delegação para a empresa alemã, muito experiente na gestão desses projetos, quanto tempo depois o nosso aeroporto ficou pronto? Gustavo, quer dizer que tudo tem que ser assim? Não estou dizendo isso. Eu já falei desde o começo que, a partir do momento que eu aperfeiçoei os meus estudos nesse tema, eu concluí que, se houver mecanismo de controle, se houver um contrato que respeite a responsabilidade de ambas as partes, vai ser possível chegar a um resultado muito interessante. E parceria entre Estado e iniciativa privada não é só por meio de PPP. Turma, parceria entre Estado e iniciativa privada existe desde a gestão de uma praça. Presta atenção. Vocês sabem que muitas empresas assumiram praças aqui em Fortaleza. E a discussão é a seguinte: as empresas têm que assumir as praças mais atrativas e têm que assumir as praças menos atrativas também. Cabe ao poder público celebrar um contrato. Olha, se você ficar com a Praça das Flores, você também tem que ficar com uma praça lá no Bom Jardim. Se você ficar... Cabe a leitura que é feita a partir dessa realidade, tá certo? Então, o meu primeiro capítulo foi sobre a Gênese, o segundo, análise das PPPs. Aí eu fiz um passeio comparativo. Brasil, Chile e Colômbia. Brasil, Chile e Colômbia. E aí, os diferentes caminhos da desestatização e o capítulo principal de fechamento, mecanismos de controle da administração e aperfeiçoamento das PPPs. Turma, mecanismo de controle, PPP sem controle não faz sentido. PPP sem controle não anda, tá certo? Avançando, por favor. Dentro do primeiro capítulo, 5 subtópicos, certo? 5 subtópicos. Cuidado. É muito importante, até por uma questão de estética, de desenho da tese. Às vezes você, quando eu falo a tese, você entenda dissertação também, tá? Você entenda dissertação. Quando você vai olhar, o primeiro capítulo tem 5 subtópicos, o segundo tem 20, o terceiro tem 2. É importante até que não haja grande variação entre o número de subcapítulos, certo? De subitens. O primeiro, eu trabalhei
com o desafio das PPPs, a inexistência de um conceito. Não existe um conceito fechado, tá? A contribuição dos ingleses, a contribuição francesa, le contrat de partenariat public-privé, a experiência italiana e os desafios de Portugal. Eu tinha que pegar uma experiência frustrante. Portugal foi um trauma. E se você... o resto todo, só esse? Não. Todos esses exemplos europeus tiveram momentos de crescimento e momentos de desafio em relação às PPPs. Detalhe, estou deixando as referências principais utilizadas para cada capítulo, para cada subitem, certo? Esse tema aqui, esse capítulo aqui, esse livro, aliás, de 2016, ele não é tão recente, é um dos mais recentes sobre o tema, tá? Parcerias público-privadas, de 2016, da Almedina. Turma, essa obra da Almedina é uma obra lá de Portugal. Quando eu fui participar desse seminário com a professora Gina na Universidade de Lisboa, eu cascaviei todas as obras, as teses, eles vendem as teses, são volumes, é porque eu não estou no meu escritório, eu estou em casa. Não estou no meu escritório da advocacia. Comprei várias teses, vocês têm que beber de outras teses, pessoal. Vocês têm que visitar outras teses para saber como é que se tem redigido da forma mais moderna. Então, deixo aqui as referências principais do primeiro capítulo. Gráficos, por gentileza, muito importante você visitar as fontes específicas. Se eu fui trabalhar com as experiências da Inglaterra, da França, da Itália e de Portugal, eu fui visitar os sítios oficiais, os sites oficiais de cada governo. Não adianta, por favor, cuidado quando forem trabalhar com gráfico. Não adianta simplesmente jogar um gráfico e seguir adiante. O gráfico não fala sozinho, tá? A sua tese, a sua dissertação, o seu artigo de conclusão, você pode simplesmente colocar um gráfico e desenvolver. Esse aqui eu fui buscar do governo do Reino Unido. Do governo do Reino Unido, trabalhando a estatística das... Olha, a partir do momento que eu peguei o ritmo de produzir, de escrever, porque aí é sempre desesperador quando chega aquela data, quando ia chegar aquela data que a orientadora marcava, a professora Gina marcava, olha, Gustavo, você volte aqui daqui a 15 dias. Meu Deus, 14, 13, 12, eu não escrevi quase nada. Aí eu chegava, ela disse, mande por e-mail um dia antes. Obviamente, ela pedia para eu mandar por e-mail um dia antes para ela saber se ele ia perder o tempo dela ou não, certo? Ela ia olhar o que eu tinha evoluído, aí mesmo assim eu ia, ela olhava para mim, você veio tomar um cafezinho comigo, né? Porque escrever, você não escreveu nada. Eu disse, professora, mas vai dar certo. É um parto, mas vai dar certo. Vocês têm que escrever, tem que ser uma rotina diária. Se você não transforma o hábito de escrever em cotidiano, se você não separa... Por exemplo, encontrei esse gráfico. Esse gráfico virou 2, 3 páginas da tese, porque eu fui desenvolver. Você tem que desenvolver as informações que dali vêm. Aqui eu fui buscar no governo britânico. Esse eu fui buscar... Olha aqui, pessoal. O governo francês falando, olha, esse gráfico, como é que eu posso ignorar a importância de um gráfico desse? Feito por uma fonte oficial. Você cita com a devida fundamentação. A minha tese é de 2018, o gráfico é de 2018, a referência dele. Então, o seu trabalho tem que ser atual. Eu sei que eu dei muito trabalho à professora Gina, mas depois que eu comecei a acertar, quando eu fiz a minha defesa, eu olhava para o semblante dela, ela sorrindo. Eu disse, meu Deus, a mulher sorriu. A mulher sorriu, está dando certo. Tudo começou a funcionar. Vamos avançar. Esse gráfico eu fui buscar do governo italiano. Eu estou dizendo para vocês que se eu menciono na minha tese as experiências da Itália, da França, da Inglaterra e de Portugal, eu tenho que visitar as fontes oficiais. Está aqui o governo de Portugal, só para ilustrar as informações oficiais trazidas por eles. O segundo capítulo, análise das PPPs no cenário latino-americano. Fiz a referência latino-americana como um todo, desculpe, passei a referência latino-americana, Chile e Colômbia no ranking das PPPs, tá certo? Eu usei uma fonte muito interessante chamada
aqui, Infrascope, que está aí no trabalho, certo? Está aí no trabalho essa fonte. Um estudo feito profissional das estatísticas, resultados por categoria, um apanhado, obrigado, um apanhado feito por cada país, realidade do Chile, da Colômbia, do Brasil, enfim, aqui, Infrascope. Peço, por favor, que vocês acessem o Infrascope como referência, claro, o Banco Mundial sempre e o Infrascope como parâmetro. Por favor, uma fonte de estatística inesgotável. Espero que essas informações, porque a gente caminhou, eu tive tanta dificuldade até chegar aqui, que eu estou tentando reduzir a distância para vocês, tá certo? Avança. E aí, as informações que foram recheando o caminho, mais gráfico comparativo do Infrascope, pessoal. O Infrascope compara os cenários você faz a escolha, o corte que você quer fazer. Eu queria Chile, Brasil e Colômbia. Os estudos eram feitos. Um gráfico desse rendeu, foi página na tese. Olha aqui, tudo isso é informação extraída e aprofundada do Infrascope. O terceiro capítulo, eu tive o cuidado de explicar o paralelo entre desestatização e privatização, os mecanismos de delegação, as PPPs no âmbito do terceiro setor. Cuidado, hein? Não ignore o terceiro setor. O primeiro setor é o Estado, o segundo setor é a iniciativa privada, o terceiro setor é a parcela da iniciativa privada que colabora com o Estado sem fins lucrativos. Tudo isso também é PPP em sentido amplo. Cuidado! Existe a PPP estrita no âmbito da legislação, da 11079, mas qualquer parceria que o Estado celebre com a iniciativa privada é PPP em sentido amplo. O terceiro setor, o Sistema S, as OS, as OCIPs, as ONGs, tudo isso é terceiro setor. Ah, Gustavo, ONG é só canto para corrupção. Depende. As OS não funcionam. Você vai olhar para mim e dizer que o Hospital Sara Kubitschek não é uma referência? O Hospital Sara Kubitschek é uma OS. É uma OS, é uma organização social. Eu não posso simplesmente padronizar. Isso presta, isso não presta. Nós que somos pesquisadores não temos o direito sequer de reproduzir uma informação dos nossos grupos de WhatsApp sem averiguar. Tem que averiguar a fonte, tem que averiguar. Em tempos de fake news, então, temos que ser mais resguardados ainda. E aqui, o item 3.4, o Samuel falou muito bem sobre o PPI, o Programa de Parcerias de Investimento, que lá no governo Michel Temer ainda veio para impulsionar as PPPs. Tá certo? Aqui as fontes, aqui a obra do professor Bresser Pereira, Luiz Carlos Bresser Pereira, certo? E aqui as fontes respectivas mais importantes para esse capítulo, tá certo? Sempre gráfico enriquece a sua obra, tá? Quarto capítulo que eu digo que é o coração da tese, tá? O coração da tese. Os tribunais de contas e as PPPs. Turma, eu achei um relatório do Tribunal de Contas Europeu sobre as PPPs. O Tribunal de Contas Europeu recomendando não serem feitas mais parcerias enquanto não houver mecanismos de controle suficientes. Eu não estou aqui dizendo que as PPPs são o caminho, mas as PPPs podem ser o caminho. Se efetivadas da maneira correta, se houver mecanismos de controle necessários, enfim. As PPPs com a iniciativa privada e a improbidade administrativa. Puxei para o tema da improbidade também. 4. As agências reguladoras e as PPPs com a iniciativa privada. Esse tópico 4.4, eu quero aqui mandar meu agradecimento a outro professor do programa, o professor Rômulo. Professor Rômulo, um gentleman, um lorde, e que me ajudou demais na reta final. A professora Gina, se você quer falar sobre controle também, tem que falar com o Rômulo. Fui falar com o Rômulo trouxe essa luz. A proposta de análise de impacto regulatório, AIR, eu sugiro que vocês pesquisem, por favor, essa expressão, análise de impacto regulatório nas PPPs. Eu realmente tive aqui a possibilidade de trazer na tese
propostas realmente inovadoras, porque não existe análise de impacto regulatório no âmbito das PPPs. Então, uma das conclusões da minha tese foi essa, a proposta de análise de AIR no âmbito das PPPs. E trouxe aqui aos 45 do segundo tempo, o tópico 4.5, coincidentemente aos 45 do segundo tempo, as PPPs e a inclusão da experiência da SEASA do Piauí. Sensacional essa referência, avançando. E aí, olha o Tribunal de Contas da União Europeia aqui como referência, olha o governo do Piauí como referência, cuidado. Ó, no Plano Nacional, em 2018, o TCU estabeleceu nova sistemática de fiscalização dos processos de desestatização, turma. Os tribunais de contas exercem um papel vital, não há como ignorar a sua participação. Olhe o quadro 13 que eu inseri, as recomendações do Tribunal de Contas Europeu. Não promover uma utilização mais intensiva e generalizada das PPPs até que as questões identificadas estejam resolvidas. Questões identificadas estejam resolvidas? Sim. As questões referentes aos mecanismos de controle. Brechas para corrupção. Sempre que envolver a iniciativa privada vai ter margem para corrupção? Aí fica a seguinte provocação. Quem é o elemento gerador da corrupção? Vocês acham que o parceiro privado já chega oferecendo corrupção? Ou tem uma máquina montada no aparelho estatal, organizada para buscar isso? Isso tudo tem que ser objeto de controle, certo? Isso tudo tem que ser objeto de fiscalização, certo? Olha as recomendações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará para o Castelão de 2017. Olha aqui, considerando que foram encontrados 7 achados. Achado 1, avaliando sem utilizar todos os indicadores, atestando o desempenho sem comprovação, validando as receitas sem comprovação, realizando pagamento sem avaliação dos indicadores. Como é que eu posso dizer que a Arena Castelão, que a experiência das PPPs foi um sucesso? Se o Tribunal de Contas do Estado do Ceará chegou dando 7 tiros numa pancada só. Isso é exercer mecanismo de controle antes, durante e depois. Tem que servir de parâmetro para análise, claro, indiscutivelmente. O entendimento atual do STF no julgamento da petição 3240 de 2018 consolidou o entendimento de que é competência da primeira instância julgação de improbidade, as ações de improbidade relacionadas às PPPs. Avança. A Constituição, aí vem aqui uma reflexão muito importante. A Constituição das agências reguladoras deve anteceder a legislação pertinente da área objeto da desestatização, de modo que apenas ao final destas 2 etapas ocorram as privatizações ou as delegações relacionadas. O que é que aconteceu aqui no Brasil? Começaram a privatizar antes da legislação estar pronta ou da agência reguladora efetivamente estruturada. Nós não respeitamos a cartilha necessária para que as privatizações, as próprias delegações tivessem o resultado necessário, tá certo? Mais gráfico para ilustrar a nossa caminhada. As diretrizes da política de regulação e governança, OCDE, sem dúvida as informações da OCDE são vitais para a nossa caminhada também, tá certo? Principais princípios da política de regulação e governança, a OCDE trazendo princípios de governança e regulação, sem dúvida essenciais para o sucesso de uma parceria, tá certo? Avançando aqui, por favor. Uma das propostas desta tese é a implementação, olha aí, da análise de impacto regulatório sobre as PPPs, bem como a avaliação do resultado regulatório sobre as PPPs. Aqui, sua tese, vocês que estão no doutorado, o rigor com vocês é maior, tá? O rigor com a turma do doutorado é bem maior, porque cadê a inovação? Qual é a tese que você está desenvolvendo? Encontre na sua... Não fique repetindo o que já foi dito. Procure ter um insight. Procure uma investigação. A professora Gina sempre instigou, enfim. Tudo que eu estou dizendo hoje, antes de ser orientado pela professora Gina, eu não conseguia nem dizer uma palavra no sentido acadêmico. Eu sempre fui um professor de cursos preparatórios para concurso e de pré-vestibular. Mas com a ajuda da professora Gina, eu rompi todos os preconceitos e comecei a falar para a academia, sim. É possível falar para os 2 universos sem nenhum problema. Estava lendo o evangelho de hoje, o Zaqueu, né?
O Zaqueu subiu bem alto e pediu para ser visto. Qual o problema? A gente amanhece Zaqueu e termina jantando com Nosso Senhor. Não tem problema nenhum. Você consegue perfeitamente fazer essa transição. Olha aqui o projeto SEASA do Piauí. O projeto SEASA do Piauí foi brilhante e está sendo. Mecanismos de controle sendo estabelecidos. O que aconteceu lá? A ONU, a partir da Unesco, começou a estabelecer novos parâmetros. Ao invés de trabalhar com a expressão value for money, quanto vale pelo dinheiro? Trocou por value for people. Qual é o valor dessa parceria para as pessoas? Uma expressão que eu trouxe para a minha rotina de produção acadêmica a partir da convivência com a professora Gina, vocês devem escutar isso toda semana. Entre o crescimento econômico e o desenvolvimento humano, qual é a contribuição? O crescimento econômico tem que trazer contribuição para o desenvolvimento humano, senão o crescimento econômico não faz sentido. Essa é a tônica. E o Piauí está acertando bonito nisso, viu? Nesse sentido. Aqui os documentos do Piauí, que a gente coloca as informações do Piauí, está aqui o que eu comentava. Dentre os objetivos do Fórum sobre as PPPs, realizado pela Unesco, fica aqui a dica, pesquisa Unesco, merecem destaque a busca pela constituição de um conjunto de princípios de orientação do PPP People First. Isso aqui foi um achado maravilhoso, PPP People First, a partir dos quais se almeja unificar o tratamento dado pela ONU às parcerias com a iniciativa privada. Também mereceu destaque o intuito de adotar os termos, olha aqui, pessoal, tolerância zero à corrupção. Não dá para falar em PPP sem a premissa da tolerância zero à corrupção, além de destacada preocupação com o empoderamento econômico das mulheres. Olha que sacada! O empoderamento das mulheres a partir das PPPs. Em sintonia com a implementação das PPPs, também se almeja alcançar, no âmbito da Agenda 2030, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. ODS, eu estou no clima do meio ambiente, hein, professora? Também o REPJAL aqui sendo contemplado, certo? Deve-se indagar se o modelo de PPP adotado ao redor do mundo tem sido condizente com os propósitos almejados pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A partir deste questionamento, a Unesco, por intermédio de seu secretariado, apresentou lista de princípios orientadores das PPPs People First, a partir da reconfiguração. Aí o que eu comentava, troca o value for money pelo value for people. Ao invés do valor agregado apenas ao dinheiro, claro, o lucro tem que haver, o parceiro privado, ele não está ali para perder dinheiro, mas sem esquecer a sua responsabilidade social e o engajamento com o value for money, a questão do desenvolvimento humano. Conclui-se ser viável a hipótese provisória, inicialmente apresentada, de que as PPPs com o Estado, se dotadas de planejamento estratégico, se dotadas de planejamento estratégico, segurança jurídica para as partes e modernos mecanismos de controle, podem traduzir proposta mais eficiente de prestação de serviços públicos e de implementação de políticas públicas na busca do desenvolvimento humano. Obrigado, professora. Concluída aqui a nossa fala. Muito bem, Gustavo, muito bem. E aí, pessoal, vocês acham que o Gustavo deveria ter sido aprovado na tese dele de doutorado? Qual é a nota que vocês dão para ele? Carolina. Sejam generosos. Professora. Na verdade, muito boa a explanação, porque realmente o professor, ele interage demais, segurança total do assunto. Gostei bastante. Samuel, agora a sua vez, né? Você também fez a sua dissertação de mestrado sobre PPPs, né? Seguindo aí os passos do Gustavo. Olha, pelo menos eu estou assim satisfeita, viu? Que depois de todos esses anos, né? Você defendeu em 2018, eu acho que o Samuel defendeu em 2019, Samuel? 2019, professor. Parece que os meus esforços não foram em vão, né? Só está faltando voltar para tomar o café, né, Gustavo? Estou aqui com saudade. Mas isso tudo que ele relatou, gente, ele também me fez lembrar do sofrimento, quando eu já estava assim, para pegar uma palmatória, né? Assim, botar ele assim, nos caroços de milho, viu, Carolina? Estou rindo, mas estou pensando em ti já aqui, tá? Eu sei, professora. Pois é, quando eu já estava assim, no meu desespero, aí eu disse assim, não, agora tu vai procurar o nosso querido Rômulo, porque eu já estava para matar o Gustavo. E aí o cara vem e consegue realmente colocar as PPPs na prioridade, não só do conhecimento dele, porque é claro que ele já tinha,
mas na questão da própria escrita acadêmica, tá? Porque ele tem toda a razão em tudo que ele falou. Olha, ele começou e ele sabia de PPP desde 2004, tá certo? Ele conheceu todo esse percurso da legislação, porém, escrever uma dissertação de mestrado, escrever uma tese de doutorado, escrever uma monografia de curso, precisa que você sente e faça uma reflexão crítica e pense quais são as minhas palavras-chave. Essas palavras-chave vão começar os meus capítulos, tá? E quem são as referências que eu devo utilizar para conciliar teoria e prática? Outra coisa, não é uma peça de advocacia que você só vai usar autores que você concorda, não é? Você tem que ter autores que você concorde e autores que você discorde, mas que você saiba dialogar. A grande dificuldade que eu vejo em algumas teses, em algumas dissertações, é que as pessoas já vêm com um conteúdo muito pronto, preparado, determinado, como se fossem advogados. Não é isso. A academia não aceita sectarismo, tá? Não aceita discussões fechadas. Discussões, na verdade, o nome já diz, discussão está aberta, né? Discussão é um debate. A sua tese ela tem que trazer uma inovação e ela deve, sim, dialogar com o oposto, né? Para vocês terem ideia, o Gustavo começou muito bem, ele foi feliz na exposição dele, porque a gente sempre fala que o mote maior da disciplina é saber se o ideal é um Estado mínimo, um Estado regulador ou um Estado interventor da economia. Que tipo de Estado a América Latina tem adotado, né? Que tipo de Estado permite uma parceria público-privada, haja vista que a gente continua, os países da América Latina são todos considerados países periféricos, porque nunca alcançaram efetivamente o estado de bem-estar social, né? Saúde, educação, moradia, lazer, proteção à infância e à maternidade continuam sendo objetos de luxo, tá? Então, para efetivar esse crescimento econômico em paralelo ao desenvolvimento humano, a construção de parcerias público-privada foi uma das soluções. Mas é claro que essa solução ela deve ser acompanhada de quê? De fiscalização e de controle. Tá? Por quê? Porque o homem continua sendo o homem de Hobbes, né? O homem continua sendo o homem de Maquiavel, volúvel, covarde, cruel, que, quando exerce o poder de forma plena, tende a desvirtuar esse poder, esquecer do que é coletivo e tentar realmente tornar o que era público privado ou completamente privado e esquece do money for people, né? Value for people e o money tendo para os interesses das empresas, mas sendo também revertido em desenvolvimento humano. Eu passo a palavra ao Samuel, ao professor Samuel também, para que ele fale qual foi a vertente da dissertação dele de mestrado. Gustavo, fica com a gente mais um pouquinho, tá? Eu fico até o final. A minha manhã é da senhora, professora. Estou aqui à vontade. Olha aí, muito obrigada, viu? Valeu. Vamos lá, Boa, Samuel. professora. Obrigado. Bom, primeiramente, só ratificar um pouco o que o Gustavo estava falando, essa noção de parceria público-privada, realmente deve haver ali uma simbiose bem equilibrada entre o parceiro público e o parceiro privado, até porque a noção de PPP é compartilhamento de riscos e de responsabilidades, né? E uma maior problemática, até que ele falou lá sobre Portugal, outro exemplo de fracasso é a Grécia, é que havia ali a presença de contratos flexíveis e não haviam mecanismos de controles efetivos. E, inclusive, até complementar essa noção relacionada à América Latina, em específico ao Chile e à Colômbia, né, que são os países mais desenvolvidos em parcerias público-privadas, atualizando essa pesquisa que o Gustavo fez, o Infrascope, de 2017, nós temos uma pesquisa mais recente, que eu até citei na minha dissertação do Infrascope de 2019, em que ele trata sobre esses países da América Latina como países propícios, países férteis para a utilização de parcerias público-privadas, utilizando ali três mecanismos de análise sobre essa fertilidade das parcerias público-privadas. Primeiro, era um ambiente, ali seria um ambiente fecundo para a utilização de parcerias com parceiros privados. Segundo, é a legislação, algo que vem, né, desde a década de 2000, atualizando no Brasil e nos países da América Latina. Aqui no Brasil nós temos a lei das PPPs, a lei 11.079. Anteriormente a isso já havia ali
a criação de legislações específicas por alguns estados, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Bahia, Ceará, e temos aí em 2004 essa lei específica das parcerias público-privadas, que foi até complementada, até para garantir um maior controle, uma maior garantia das próprias parcerias público-privadas pela lei da PPI, né, que é o Programa de Parceria de Investimento de 2016. Tinha falado 2017, mas 2016, que estabeleceu o Conselho do PPI, que é um conselho específico ali com a finalidade de avaliar o encaminhamento das parcerias público-privadas, os projetos de parceria público-privada, e encaminhar um parecer ao presidente da República para o maior controle sobre esses projetos de parcerias públicas. E também a Secretaria do PPI, aí, levando em consideração o que o Gustavo também falou sobre a atuação das agências reguladoras, né? A atuação da Secretaria do PPI é uma atuação conjunta entre ministérios e agências reguladoras na execução dos contratos, aí ampliando mais ainda o controle sobre as parcerias público-privadas. Inclusive, professor, eu vou enviar para o seu WhatsApp também, para a senhora encaminhar para o grupo da turma, esse estudo do InfraScope de 2019, o InfraScope, que é um projeto de investigação do Banco Europeu, em que ele determina ali que por meio de um estudo feito pelo BID, em que 5% do PIB desses países da América Latina deveriam ser investidos em segurança, em infraestrutura, e dali eles acabam incentivando a utilização das parcerias público-privadas, desde que haja o devido controle, como foi o remate final aí do professor Gustavo Brígido, na sua tese de doutorado, né? E também foi um aspecto em comum na minha dissertação de mestrado. Eu falei lá sobre no nosso último capítulo sobre controle sobre os projetos de parceria público-privada, destacando a atuação do Tribunal de Contas, destacando a atuação dos próprios institutos do Programa de Parceria de Investimento, o Conselho do PPI e a Secretaria do PPI, bem como os próprios mecanismos já estabelecidos desde a promulgação da lei específica das PPPs, a Lei 11.079 de 2004, né? Nós temos uma sociedade de propósito específico também para fazer esse gerenciamento sobre o objeto da parceria público-privada. E a minha dissertação de mestrado, ela foi focada no desenvolvimento humano a partir das parcerias público-privadas, sempre visualizando lá os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Da Agenda 2030, algo que a professora Regina sempre fala nas suas disciplinas, nas suas aulas, específico na meta 17, né, que fala sobre parcerias entre entes públicos e privados aí relacionados aos países que necessitam garantir um maior desenvolvimento humano, isso em face de uma infraestrutura precária, né? Como é o caso dos países da América Latina, de acordo com esse estudo do InfraScope, do Banco Europeu, de 2019, que eu vou até encaminhar daqui a pouquinho para a professora Gina. E como foi estabelecido lá por esse estudo, ambiente, legislação e capacidade de investir dos parceiros privados são os aspectos que devem ser observados para tal. E lá na nossa dissertação, eu estabeleci aquilo que uma colega estava debatendo assim que eu entrei, que é sobre aquela noção de parceria pública-privada multi-stakeholder, né, onde há vários interessados no controle também das parcerias público-privadas. Além das agências reguladoras, as entidades da sociedade civil também podem exercer esse controle, e destaquei em específico também sobre o controle das parcerias público-privadas, sobre um instituto que muitas vezes as pessoas esquecem, que é o Instituto da Ação Popular, um remédio constitucional muito importante que pode ser exercido por qualquer cidadão, né? A gente sabe lá que, de acordo com o artigo 5º, inciso 73 da nossa Constituição Federal, a ação popular pode ser proposta por qualquer cidadão para anular atos lesivos, né, ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio público, ao patrimônio histórico e cultural. Então, de fato, existem mecanismos de controle sobre as parcerias público-privadas e contratos que o poder público faz com os demais parceiros aí no exercício da atividade pública, e existem mecanismos de controle. Muitas vezes eles não são utilizados de forma efetiva, muitas vezes eles são, inclusive, esquecidos, né? Como é o exemplo da ação popular. Muita gente esquece que tem esse poder conferido pela própria Constituição Federal de exercer controle sobre a atividade pública. E o remate final da minha dissertação foi justamente sobre o controle, porque esse é o ponto
em que mais se questiona sobre a efetividade das parcerias público-privadas. Aqui no Brasil, falam em PPP, as pessoas lembram logo de corrupção. Só que a gente deve lembrar, né, que essa corrupção ela surge em um ambiente em que o controle é inefetivo, né? Sempre quando há ali uma maior atuação do controle, há um menor índice de corrupção. Isso é fato, isso faz parte do desenvolvimento das relações entre os entes públicos e os entes privados. E foi essa noção estabelecida pela minha dissertação, professora. Obrigada, Samuel, pela sua explicação, né, por participar aqui. E aí eu quero passar agora para os alunos, né, os nossos mestrandos, doutorandos e graduandos, a possibilidade de formatar uma pergunta, tá? Assim, agradecendo e já perguntando, tá certo? Então, eu gostaria de passar a palavra para o Charles, né, Raul, Tatiana, enfim, para aqueles que estavam me dizendo aqui pelo celular, que tem perguntas para vocês. Pode ser? Vocês aceitam, Gustavo? Aceito. Deixa eu só dar um bom dia para a professora Rosa Júlia. Como é que está, professora? Que alegria vê-la aqui conosco, que privilégio. Prazer, Rosa Júlia. Que bom também. Os meninos acabaram de fazer a exposição aqui sobre parceria privada na América Latina, não é? E agora a gente está entrando no momento de debate. Eu acho que a Tatiana, que está muito barulho aí. Caros amigos, bom dia, é um prazer. Eu ouvi a parte final, né, do professor Gustavo e também do nosso amigo Samuel, e gostei bastante. Vamos agora para essa segunda parte, que vai ser bem instigante, tenho certeza. Bom dia, professora Gina. Bom dia, que bom. Então, quem é o primeiro? É o Raul ou é o Charles? Eu posso começar. Pois vamos lá, Raul. Bom dia a todos novamente. Bom dia aos apresentadores, foram muito bem. Então, eu tenho uma pergunta. É o seguinte, quando se fala, a gente falou sobre parceria público-privada, e sempre que se fala desse tema no sentido, é sempre no sentido de sempre se relaciona às PPPs, à eficiência, à qualidade do serviço e também à diminuição da corrupção, a um controle maior, na verdade. Eu queria saber se existe um estudo, se existe algum estudo relacionado com um maior controle sobre a corrupção com o uso das PPPs. Porque, assim, muito se fala sobre isso, mas eu não sei se existe alguma pesquisa que relacione isso. Eu tenho uma segunda pergunta também, vou fazer tudo aqui junto. Quando a questão da culpa também, atualmente, quando se fala de PPPs, quando tem algum problema, o problema sempre recai para o Estado. A iniciativa privada ela sempre repassa o problema para o Estado. Eu queria também ter um controle maior nessa situação. E aí eu pergunto isso sobre essa questão da corrupção, sobre uma pesquisa entre a relação entre a corrupção, a diminuição ou o fim da corrupção. Relacionada ao uso de PPPs, porque há quem diga que a corrupção ela é um risco operacional da democracia, né? Quando você, em um sistema democrático, quando você delega poderes às pessoas são corruptíveis. Então, se as PPPs realmente seriam um caminho para diminuir esse fosso que existe causado pela corrupção. Eu passo a palavra em seguida também para o Charles, para a gente fazer um bloco de 3 perguntas, pode ser? Vamos lá. Ok, então, deixa eu anotar aqui as perguntas para não me perder. Charles, está pronto? Se não é que caiu. Denis. E até quando o Gustavo estava falando, eu estava pensando que o Robério estava se estremecendo, viu, Gustavo? Porque o Robério, ele tem horror ao Brescia Pereira. Quando se fala em Ossip, então treme todinho. Qual é a tua pergunta, Robério? Diz lá. Não, ao Gustavo, eu queria dizer o seguinte, com relação às parcerias privadas restritas, né, no sentido restrito, até que concordo com elas em alguns casos. Agora, essas amplas, realmente eu tenho aquela pior impressão sobre o terceiro setor, né? Sobre essas organizações sociais sem fins lucrativos, elas são terríveis. Por exemplo, eu não as compreendo administrando a saúde do Estado.
como é que o Estado, município de Fortaleza, como é que o Estado, ente da federação, como é que o Estado, município de Sobral se ausentam da saúde para entregar a um particular para realizar essa atividade, né? Despesas nesse sentido, contratações sem concurso público, eu acho assim esquisitíssimo, imoral, indevido, mas é a razão pela qual eu não me manifestei no início da aula, porque eu já conheço as ideias do Gustavo, né? Achei que haveria um conflito intenso entre o que eu iria dizer e o que ele diz. Até ambos, né, eu e ele, somos professores de administrativo. Eu, muitas vezes, fui professor de administrativo, aí peço para sair, depois a Unifoto volta de volta. Sempre é uma cadeira mais complicada, e a Unifoto, vez por outra, está me colocando nela de volta. Na época da professora Gina mesmo, eu ensinei administrativo, como o Gustavo também ensinou. Então, eu tenho, assim, na verdade, professora, para lhe contrariar também, eu não sou lá um liberal, né? Eu sou muito pela presença do Estado no mercado e acho que o Estado deve continuar no serviço público o mais que der, né? O mais que der. Nesses tipos, serviços públicos típicos, eu não entendo a ausência do Estado, não. Saúde, educação, né? São pilares que não podem ser abandonados e delegados a particulares. Até que a administração de um aeroporto, até que ainda vai, né? E isso, para o momento, não nos onerou mais. Mas, naqueles típicos mesmo, tem sido fontes, a meu ver, e sem poder provar o que eu estou dizendo, mas com a expectativa muito grande, tem sido fonte de desvio, né? Quando fui administrador público do município, todos os anos que fui presidente do órgão da administração pública, eu fui escolhido pela crítica especializada como o melhor, né, naquela categoria. Então, eu acho que o serviço público tem que ser realizado com competência, que tem pessoas que são vocacionadas para ele. Basta que se dediquem, que tenham responsabilidade. As duas CPIs de destaque na Assembleia, né, foi aquela que a senhora trouxe a aula passada, que é do FUDEP, né, FUDEB, e a da COELS. A senhora foi assessora jurídica do FUDEB e eu fui da COELS. E ambas obtiveram um resultado razoável. Então, nós precisamos, sim, de administradores vocacionados, de servidores concursados que vão realizar suas tarefas com responsabilidade. Na verdade, o serviço público ele tem evoluído muito após a Constituição de 88 pela obrigatoriedade do concurso público. Nada que fuja ao concurso público tem o meu apoio, né? Porque só ele traz a evolução da qualidade do serviço público. São essas minhas considerações. Ok, Roberto. Olha, ainda durante o teu doutorado, nós vamos fazer um congresso agora, viu, Gustavo? Não vai ser mais em Lisboa, não. Vamos fazer em Moscou, né? Porque eu acho assim, eu adorei Moscou, mas eu adorei Moscou porque não tem mais nada de marxismo lá, tá? Então, olha, fica o convite, viu, Roberto? E a provocação, porque Moscou está linda, e eu acho que o Lenin deve estar se revirando no túmulo, tá? Porque o que tem de melhor lá em Moscou é o liberalismo e a iniciativa privada e a iniciativa pessoal. Mas fica a provocação, tá, Roberto? A gente vai fazer esse congresso lá, eu te prometo, tá? Que em 2021, se esse Covid passar ou em 2022, a gente vai fazer um congresso sobre direito constitucional em Moscou. Passa a palavra, antes de devolver para os nossos convidados, para a Sofia, tá? A gente já teve um doutorando, um mestrando
e a Sofia, que é da graduação. Vamos lá, Sofia? Pergunta e aproveitar a oportunidade para falar também com os nossos professores. Boa tarde, queria primeiramente agradecer a oportunidade, tanto a palestra do professor Gustavo como do professor Samuel. Foram realmente, como a professora Rosa Júlia costuma falar, de um prazer intelectual muito grande, né? E aí, eu queria perguntar em relação ao recente polêmico decreto do Bolsonaro, o decreto 10.530, que foi em relação na questão dos programas de parceria de investimento, né, o PPI, em relação a uma possibilidade de parceria no que se refere ao nosso Sistema Único de Saúde. E aí esse decreto que foi tão permeado por fake news, né, essa confusão entre privatização, delegação, essa questão da população afirmando que o Bolsonaro queria privatizar o SUS, né? E aí, como o professor Gustavo assinalou durante a sua apresentação, a questão das fake news, e eu queria perguntar também o que os senhores acham do posicionamento desse decreto e que foi revogado, né, 2 dias depois, do decreto 10.533, e essa questão. Obrigada. Bom, eu devolvo a palavra aos professores, Gustavo e Samuel, para que respondam os questionamentos, tá? Quem quer falar primeiro? Vamos lá. Vamos lá, Gustavo. Eu posso falar, professor. Agradecer as participações e vou começar pela última pergunta. Olá, Sofia. Bom dia, tudo bem? A Sofia trouxe a discussão do momento. Parabéns, Sofia. Você está na graduação, mas você já está com a cabeça na pós-graduação. Me coloco até à disposição, se você quiser pesquisar sobre o tema, posso contribuir aí com a sua pesquisa. Eu acho que uma das coisas em que esse governo mais tem falhado, Sofia, é na comunicação. O governo não consegue se comunicar bem ele às vezes tem projetos interessantíssimos, não comunica da forma correta, vai para o ataque e as pessoas se perdem no meio do caminho, daqui a pouco a gente não sabe mais nem do que está falando. Eu vou dar um exemplo recente. A medida provisória 936 de 2020. A MP da suspensão dos contratos de trabalho, a MP da redução de alguns salários, que logo que essa MP saiu, ela foi fuzilada com várias ações diretas de inconstitucionalidade. Os partidos de oposição ao governo foram bater nessa MP, mas com mão aberta. Que absurdo! Como é que pode o sindicato não participar dos acordos individuais e vai para um lado e vai para o outro? Eu vou dizer a vocês com experiência própria de quem empreende, certo? Se não fosse essa MP, a onda de desemprego no país hoje seria absurda, porque eu consegui manter todos os meus empregados, porque por 6 meses o governo me ajudou a pagar a conta. Mas o governo não se comunicou bem, ele não explicou direito o que era esse MP. E por algum tempo a turma ficou aí, trazendo agora para frente dessa discussão mais recente em torno da área da saúde, e até entrando um pouco nas observações feitas pelo professor Robério. O professor Roberto disse que achava que ia encontrar várias divergências entre a minha fala e a dele. Se eu tiver a oportunidade de olhar um pouco a tese, professor, a minha defesa das PPPs não é na área da saúde, não é em áreas estratégicas do Estado. Eu citei aqui o exemplo, o aeroporto de Fortaleza. O senhor falou que até que vai para aeroporto, até que vai, não, vai. A gente olhar o absurdo do aeroporto de Fortaleza, uma década para conseguir ficar em aquelas estacas, aí chega uma empresa alemã e mostra como é que se faz. Isso significa o quê? Que o Estado não sabe fazer? Não, o Estado que querendo fazer e conseguindo fazer, ele faz. A questão é para que o Estado vai perder tempo administrando aeroportos, se ele pode se concentrar na saúde, se ele pode se concentrar na educação. E, em relação ao tema da saúde, Sofia, nem tudo da saúde, existem algumas coisas que são de execução.
Existem algumas coisas de execução que não há nenhum problema estarem na mão da iniciativa privada. Se houver fiscalização, se houver controle, se ficar muito claro. É isso que eu trato para você. Mas, mais uma vez, falha de comunicação do governo. Chegando aqui nas discussões do Raul, o Raul perguntou, existe alguma pesquisa? Raul, a minha tese é uma pesquisa, tá? Você pode ler. É uma pesquisa sobre esse tema, em que eu concluo dizendo que as PPPs, eu trago dados do Tribunal de Contas Europeu, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, de agências reguladoras, e há quase um consenso entre todos esses órgãos de controle, no sentido de que PPP pode tanto ser um perigo, quanto pode ser uma solução. Compare PPP, Raul, ao consumo de vinho. Pode ser uma delícia e pode ser uma catástrofe, certo? Vai depender a dose que você... A dose, os mecanismos de controle, enfim. As PPPs têm que estar sob controle, porque tudo que envolve milhões tem que ter controle. Não dá para você imaginar que um projeto que começa com 10 milhões de reais, os projetos de 10 milhões são os projetos mais baratos. Tem que ter fiscalização. Então, você fez a pergunta se tem alguma pesquisa nesse sentido e como fazer para as responsabilidades não ficarem só nas mãos do Estado. Raul, o nome disso é contrato, chefe. Assim como na nossa vida, se você celebra um contrato ruim, que só tem partes de obrigação para o seu lado, é a chamada autonomia da vontade das partes. Mas a autonomia da vontade das partes, que reina na esfera horizontal, sociedade, quando você coloca o Estado no meio, que vem com o requinte da supremacia do interesse público, o interesse público tem que ser resguardado. Eu trouxe o exemplo de Portugal. Por que as primeiras PPPs de Portugal foram uma catástrofe? Porque os contratos foram muito mal feitos. Os contratos... porque eles não sabiam? Não. Mal intencionados. Já há brecha para a corrupção. A turma que conhece o caminho das pedras, o caminho da corrupção, sabe até onde é que tem que deixar as brechas nos contratos para poder entrar depois. A necessária transparência... Rapaz, a gente está numa época de tanta transparência, e fiscalização, que isso não vai acabar com a corrupção, mas vai demorar menos para a gente descobrir. É mais ou menos essa a linha de raciocínio. Samuel, a palavra é sua. Bom, professor Gustavo, só complementar aí as perguntas, né? Primeiro, quanto ao do Raul, a pergunta do Raul em relação à corrupção. Existem muitas pesquisas, sim, que tratam sobre esse empecilho às parcerias público-privadas relacionadas à corrupção, e uma das principais é o da Unesco, que o professor Gustavo Brígido citou aí. O Unesco é um órgão específico da ONU, né, um instituto específico da ONU, que faz ali a análise sobre parcerias público-privadas e fala ali sobre corrupção zero, né? Inclusive, o professor Gustavo até colocou aí um pedaço da sua tese em que fala lá especificamente do ponto corrupção zero. E outro ponto... Eu queria só... Eu posso interromper só um pouquinho? Eu acho que talvez eu não tenha ficado claro na minha pergunta. O que eu falei não em termo internacional, não na teoria, mas na prática. Por exemplo, nos últimos 4 anos, o uso de PPPs diminuiu, era nesse sentido a pergunta. Entendi. Aí, chegando... A pergunta, nos últimos 4 anos, repete aí. Não, foi só um exemplo. A pergunta não era no sentido geral, eu entendi sua pesquisa. Era mais no sentido de, vamos lá, vamos estabelecer um recorte menor, por exemplo. Nos últimos 3 anos, o uso de PPP evitou que determinados valores fossem desviados, mais ou menos nesse sentido. É porque a PPP não é para evitar que valor seja desviado. A essência da PPP tem que ser a eficiência. A questão é quem consegue executar esse projeto gastando menos e devolvendo mais para a sociedade. A discussão é, se a PPP for feita com um contrato adequado e fiscalizada da forma correta, os tribunais de contas, e aí eu fiz esse recorte na minha tese, a minha tese é de 2018, então os meus recortes são anteriores a 2018. Eu trago o exemplo do Piauí. O Piauí tem exemplos incríveis.
O Piauí tem exemplos incríveis de aperfeiçoamento. Aqui no Ceará, nós temos o Castelão e o VaptVupt. O VaptVupt é para pegar documento, enfim, é mais para prestação de serviço. Mas o Castelão é um exemplo terrível. Terrível. Nós conseguimos entregar com velocidade, bacana, mas, meu amigo, aos trancos e barrancos. Aos trancos e barrancos. Nós não podemos olhar aqui para a realidade do Ceará e dizer, não, olhemos para a Arena Castelão e PPP vai ser uma referência. Tem que ser uma referência de muita coisa que foi feita errada e tem que ser aperfeiçoada. E aí as informações que eu coloquei na tese do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a conclusão do TCE sobre o Castelão é impactante. Agora, quando você vai olhar no país inteiro, é mais ou menos o concurso de quem conseguiu ser menos pior. Nós entregamos a tempo, enfim. E o pior é que no cenário do absurdo dessa Copa, das despesas absurdas que foram feitas, o Ceará conseguiu, dos piores, ser um dos melhores. É mais ou menos aí nessa linha. E só complementando aí, existem alguns estudos locais, tá, Raul? Existem estudos feitos pelos tribunais de contas do Estado, e aqui até destacar um relacionado lá ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que é um Estado bem atuante em parcerias público-privadas, inclusive muitas parcerias público-privadas frustradas por corrupção. Existe lá um estudo de um dos conselheiros, chamado Elvésio Batista, que ele trata do War Room PPP, né, quarto de guerra da PPP, que ele fala especificamente sobre a corrupção, sobre o combate à corrupção em projetos de parceria público-privada, que de fato é um dos maiores percalços para a efetivação deles. E aqui, passando para a pergunta, eu acho que foi da Sofia, né, sobre o decreto lá, que falaram da privatização do SUS, é importante destacar o óbvio, né? A nossa Constituição Federal, ao determinar sobre a saúde, artigo 196, diz que é dever do Estado. Então, é logicamente impossível privatizar o Sistema Único de Saúde dessa maneira, né? O decreto lá em específico foi para o término de algumas unidades básicas de saúde, né? A parceria público-privada não na gestão hospitalar em específico, mas sim no término das unidades básicas de saúde. Não era na atuação. Atende aqui, por favor. Saúde. Então, bem, essa ideia ela é importante ser lembrada. A palavra à professora Tatiana, também aí de Manaus, que gostaria de fazer uma pergunta. E eu aí até deixo aí também a minha pergunta, assim, durante esse período agora da pandemia, Gustavo e Samuel, que foram feitas inúmeras obras tão falidas quanto o Castelão aqui no estado de Ceará. Isso foi parceria público-privada também? Fica aí a pergunta depois da Tatiane para que vocês me respondam, tá? Ok. Olá, todos me escutam? Prazer, tá? Para mim é uma honra ouvi-los, professores que já foram orientados pela professora Gina, então já tem um carimbo de selo de qualidade, né, quando fala isso. Fico muito feliz em ter ouvido um trabalho tão completo quanto o de vocês, uma pesquisa tão completa sobre PPPs, porque realmente é um tema muito árduo de trabalhar, principalmente quando se fala da questão da atribuição, delegação, as concessões, e falar de PPPs, parcerias públicos-privadas, para nós, pelo menos no Brasil, e aí os senhores podem me corrigir, professores, tá? Para nós veio à tona muito mais um período de jogos, né? Períodos da Copa, com a construção de ginásios, a questão da infraestrutura em fase de celeridade do processo, tá? Nessa questão de infraestrutura, desses contratos de parcerias públicos-privadas, me chamou a atenção quando, né, deixa eu pegar os nomes para não falar errado, acho que o professor Gustavo Brígido, ele comentou a questão sobre a segurança, o fato das PPPs dar uma maior segurança jurídica. Ao mesmo tempo, quando se comenta isso, e obviamente eu preciso baixar a cabeça, né, quando ele fala isso, porque foi feito em face de pesquisas durante 4 anos, ao qual se deteve muito mais tempo do que 4 anos, quando você se propõe a um tema, e como ele mesmo falou, a disciplina que ele teve, que aos 22 anos, já se propôs aos 40 já ser doutor, então a gente vê toda a trajetória disciplinada que ele
constou. E a minha questão é, quando se fala em PPPs, né, geralmente se vê formas diferenciadas de licitação e contratos da lei geral, tá? Essa licitação que eu estou falando é justamente contratos que eu estou falando em face dos PPPs, das parcerias públicas-privadas. Em que aspecto ela traz uma maior segurança? Porque quando a gente questiona, é privatização? Não é. É uma delegação? Sim, né? Como os senhores falaram, é uma delegação que, por sua vez, é para uma execução de um serviço. Ao mesmo tempo, né, volto à palavra, maior segurança jurídica. Os tribunais de contas, eles também investigam, fiscalizam os contratos sem ser em face das PPPs, os contratos normais, da Lei 8666, da Lei 10.520, né, de licitação. E aí eu fiquei me questionando, onde, em que parte? Porque, por exemplo, a fiscalização do Tribunal de Contas, ela é muito formal, né? Vejo eu de fora. Formal de que maneira? Ele analisa o contrato, né? Temos a vigência, temos a prestação, temos as notas, temos o procedimento formalizado do contrato, e aí o tribunal dá o carimbo, ok. Então, é uma fiscalização muito mais formal da coisa que foi estipulada do que a execução, de fato, do serviço ou da obra. Então, quando me fala maior segurança jurídica, eu fiquei realmente, mas óbvio que eu não tenho nenhum mérito para estar complementando nada, tanto é que é realmente um questionamento mesmo, né? Em que aspecto surgiria essa maior segurança jurídica em face dos PPPs, mesmo considerando, eu vi que os trabalhos dos senhores falam do Tribunal de Contas, da fiscalização, né, do trabalho comparado, mas eu fiquei em dúvida nesse aspecto. Como trazer uma maior segurança jurídica, né? Se eu não vejo, de fora, que não estudo PPP, obviamente, tá? Já peço licença, né, pelo fato, não consigo enxergar outros tribunais de contas fazendo uma diferenciação nesse aspecto de fiscalização formal dos contratos que são celebrados, porque a PPP também é um contrato que é feito, né, em face de entes privados, como vocês mesmos falaram, com toda a maestria, né, acadêmica, uma OS, né, as organizações, né, também podem ser feitas parcerias, então eu precisaria compreender, para ficar um pouco mais claro, que aspecto, como trazer essa segurança jurídica maior em face, particularmente, das PPPs. Não sei se eu me fiz clara, mas a pergunta basicamente é essa, tá, professores? E, mais uma vez, parabenizo os senhores por ter um carimbo, né, um selo de qualidade, onde falarem de que foi orientando da Gina já abre a porta, então, e pela própria fala de vocês também, tá? Parabenizo mais uma vez e fico, né, no aguardo da resposta. Bom, então, para completarmos a aula de hoje, eu gostaria de saber se o Charles, ele me mandou aqui um WhatsApp dizendo que queria perguntar, mas eu não consigo escutá-lo. Você está na sala, Charles? Você quer fazer alguma pergunta? Oi, professora, estou sim. Para concluir a exposição dos autores, eu passo ao Charles para que faça a pergunta. Rosa Júlia, você quer fazer alguma pergunta também? Está sem som, é ok? Então, sim, Charles, sim. Ok, Charles, Rosa Júlia, e aí eu devolvo em bloco para que a gente possa concluir, tá bom? Vamos lá, Charles. Tá. A minha pergunta ela é bem simples e ela está um pouco baseada na questão da experiência da inglesa com relação às parcerias públicas e privadas. Que assim, eu verifiquei que não há complementado ainda um prazo, um lapso temporal do que se precisa para poder se colher os frutos da parceria público-privada, né? Eu verifiquei que teria que ter uma média de mais ou menos uns 30 anos para que realmente se efetivasse, e tendo como comparação também a questão do Reino Unido, que está tendo problemas também como corrupção, os reflexos daqui também são de lá e vice-versa, a minha pergunta é se a experiência do Reino Unido, ela pode ser totalmente, claro que dentro dessa questão dos princípios fundamentais, que há em volta dessas parcerias público-privadas, baseadas nesses princípios fundamentais que consolida todas essas políticas a serem trabalhadas. A minha pergunta é se essa experiência lá do Reino Unido, que talvez
foi antes do que aqui, na verdade foi, se ela pode ser utilizada totalmente no Brasil, se pode se espelhar no Reino Unido, para que o Brasil, já que a gente não tem esse lapso temporal completo da obra por finalizada, se a experiência do Reino Unido pode antecipar essa perspectiva aqui no Brasil. Ok, Charles, obrigada. Eu passo a palavra para Rosa Júlia, para que também faça o seu questionamento. Bom, eu queria dar um testemunho, porque, basicamente, na época da PPP, do Centro de Convenções e do Castelão, eu tinha, o nosso escritório tinha uma parceria com o escritório de São Paulo, que tocava, né? Então, basicamente, isso tudo foi gestado dentro do meu escritório, né? Eu vi, apesar de... Eu gosto do tema PPP, etc., mas não fui diretamente envolvida, né, na discussão, mas vi todo desenrolar, digamos assim, e observei todo aquele ambiente. Então, eu concordo com o professor Gustavo, e que o Charles também, né, trouxe isso à baila, a questão da transparência, né, a questão da eficiência, né, o contrato tem que ser bem elaborado. Mas é aí que eu acho que, nos dois casos, pega um pouco, porque nós temos que ter um controle bastante, ou um controle externo, seja, ou um próprio controle de uma procuradoria, por exemplo, para começar a coisa, muito de 6 olhos, para que a gente possa ter esse contrato esse contrato bem amarrado, esse contrato que tem um equilíbrio de forças, etc. E eu não vi, por exemplo, modestamente, nesse contrato do Castelão, essa presença, né, do Estado, né, para observar, né, a lhanez, né, o equilíbrio, enfim, tudo que deveria ter nesse contrato. Então, é isso que eu me questiono, e muito assim na linha da Tatiana, se por um acaso, se esse controle é mais formal, né, e que se está se pensando nos valores, nos montantes que estão sendo versados, né, vertidos naquele projeto, e que, de alguma forma, o Estado vai ter alguns ganhos políticos, né, ou o Estado, eu quero dizer, o político da situação. Vai ter algum ganho político de dizer, eu entreguei uma obra, né, da magnitude do Castelão, etc. Né? Então, isso é uma preocupação para mim, né? Quem fará, como se fará, e a efetividade, né, do controle, seja do ente estatal e depois do Tribunal de Contas, né, se a gente já for extrapolar para lá. Também na linha do Robério, eu não, acho que não foi tocado aqui, pelo menos eu não ouvi, pode ser que tenha, já me desculpo, uma gestão, por exemplo, de uma prisão, né? Minas Gerais, por exemplo, já estabeleceu essa parceria, né, com a iniciativa privada para a construção e gestão de prisões, do sistema prisional. E eu já li alguns trabalhos lá de Minas mostrando gargalos imensos, né, gargalos imensos, notadamente nessa gestão a posteriori, por exemplo, já que você não tem um defensor público dentro lá da prisão, o que vai acontecer? Você vai ter que ter um advogado, sei lá quem, né, que vai fazer dar essa assistência judiciária aos presos, né? Então, uma série de coisas que eu estou vendo algumas deformações no uso de PPP, por exemplo, né, para a gestão de prisões. Então, gestão de hospitais, né, eu concordo, essa questão do SUS era a educação aliás, era o sistema básico de saúde, mas daí para extrapolar para o sistema, né, único de saúde como um todo, isso aí também, no Brasil, as coisas vão muito rápido na contramão do que deve ser. Então, eu deixo esse comentário aos colegas e gostaria que eles dessem algumas ideias como aperfeiçoar concretamente esse controle, né, do Estado, né, na hora da feitura desse contrato, que um contrato bom é igual um vinho bom, né, aquela história, e o que poderia ser feito, né, nesse sentido,
nesse aperfeiçoamento do contrato que rege tudo, que cria esse equilíbrio o equilíbrio entre as partes para a execução de um bom contrato e o pós-contrato nos próximos 30 anos, por exemplo. Muito obrigada aos amigos. Obrigada, professora Rosa Júlia. E para concluir, então, essa manhã festiva, devolvo a palavra agora, começando pelo Samuel e concluindo com o Gustavo. Bora lá, Samuel, a bola é tua. Perfeito, professor, obrigado. Primeiramente, agradecer as perguntas e eu vou responder aqui, primeiramente, a pergunta do Charles sobre o projeto de parceria, o Project Partnership Initiative lá no Reino Unido, se a realidade dele pode ser aplicada aqui ao Brasil, né? Bom, a gente trata de ordenamentos jurídicos distintos, de sistemas de controle distintos, não existe, talvez, os mesmos mecanismos de controle, eu não aprofundei o estudo em relação a esse mecanismo de controle lá no Reino Unido, e lá, sim, tem projetos que já estão em fase final. Aqui no Brasil ainda não, né? Nossos contratos de parceria público-privada, ele tem um tempo específico, que vai de 5 a 35 anos, e a maioria ainda não foi concluído aqui no Brasil, portanto, ainda não dá para saber a real efetividade dos contratos de parceria público-privada. E, por conta da realidade ser distinta, é meio difícil a gente comparar lá o PPI, né, que foi desenvolvido até a chegada das parcerias público-privadas aqui no Brasil. É um pouco difícil de fazer esse comparativo. E a pergunta da professora Gina também sobre obras de combate a pandemias utilizando as parcerias público-privadas, a gente tem alguns exemplos no Brasil. Alguns hospitais de campanha, específico lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, foram construídos mediante parceria público-privada. Não sei ao certo sobre ele se foi utilizado o teor da legislação federal, porque são estados que têm legislações específicas sobre parcerias público-privadas, não sei ao certo qual foi o teor utilizado ali sobre esses contratos. E em relação ao Tribunal de Contas, eu vou deixar para o Gustavo responder, até porque ele fez uma pesquisa bem aprofundada sobre os achados dos tribunais de contas do Estado, do Ceará, bem como o Tribunal de Contas Europeu. E é basicamente isso em relação a essas perguntas, acredito que foi isso que eu entendi. Ok, eu passo a palavra, então, agora ao professor Gustavo e já agradeço o Samuel também pelas explicações. Eu começo respondendo à professora Tatiane. Professora Tatiane, muito obrigado pelas suas observações. O comentário que eu falei acerca da segurança jurídica, professora, foi um comentário recortado comparando as 3 formas de delegação: concessão, permissão e autorização. Se eu comparar as 3 formas de delegação, a concessão é a que gera maior segurança jurídica se comparada à permissão e à autorização. Em nenhum momento eu disse que a PPP gera maior segurança jurídica em relação a qualquer outra coisa fora dessa esfera. Fiz um paralelo entre as formas de delegação, porque as autorizações vêm por atos administrativos, as permissões são contratos de adesão, mas as permissões se tornaram mais próximas das concessões com o advento da Lei 8987, de 1995, e foi nesse sentido a nossa fala, certo? Para o Charles, nenhum modelo estrangeiro pode ser copiado tal qual está lá para cá. A Inglaterra tem acompanhado uma discussão seríssima em torno da expansão de uma das linhas do metrô, feita por meio de PPP, que tem sido terrível, a utilização da PPP nesse segmento, certo? A Inglaterra, que foi a gênese das PPPs, se torna a maior crítica das PPPs, daqui a pouco ela volta a elogiar as PPPs. A questão mais delicada que permeia tudo isso, Charles, é porque a gente vive em torno de políticas de governo e não políticas de Estado. Minas Gerais era a maior referência das PPPs. Quando saiu a turma que montou todo o projeto das PPPs, as PPPs foram colocadas de lado e Minas Gerais tem ficado para trás na discussão. A professora Rosa Júlia fez menção às
a necessária efetivação de um controle interno, inclusive no ato de celebração das PPPs. Como eu comentei com a senhora, professora, aqui realmente foi tudo feito de uma forma muito rápida, para ver se entregava o castelão mesmo. E quando a senhora me pergunta o que pode ser feito, eu acho que tem que ser feito mais ou menos o que tem sido feito aqui no Piauí, do lado. Uma secretaria profissionalizada, com pessoas técnicas que entendem do tema, que vão cuidar da fiscalização e da elaboração do contrato da forma mais profissional possível, para a gente não esperar depois o Tribunal de Contas chegar e dizer, olha, foi mal feito aqui. Esse controle tem que ser prévio, tem que ser concomitante, tem que ser posterior. E quando eu falo em controle posterior, eu falo em avaliação. As avaliações de políticas públicas são cruciais. Se não tem avaliação, a avaliação é essencial em todos os segmentos. Se nós, professores, não formos avaliados, se não tivermos feedback, a gente não se aperfeiçoa, enfim. Saber fazer avaliação, aceitar submeter-se, estar sujeito a avaliações, é um caminho. Então, só para fazer o fechamento aqui, a turma sempre pergunta, você é um defensor das PPPs? Eu sou um defensor da utilização adequada do recurso público. Se o Estado consegue gerir com eficiência os seus recursos, perfeito. Se o Estado não consegue, arranje uma forma de fazer uma parceria com a iniciativa privada, de modo a viabilizar o crescimento econômico, sem ignorar a importância da preocupação com o desenvolvimento humano. Nesse período de pandemia, professora Gina, se foram utilizadas as PPPs, no sentido que estamos falando aqui estrito, elas demandam um tempo incrível de estudo para serem implementadas. O que nós tivemos mais, eu vou pegar um exemplo aqui de Fortaleza. Nós tivemos mais intervenção do Estado na propriedade privada, como é o caso da requisição. O Hospital Leonardo da Vinci foi requisitado. Artigo 5º, inciso 25 da Constituição. O poder público requisitou para utilizar naquele contexto excepcional aquele espaço, de modo que conseguisse combater esse período, enfim. Vários contratos da época da pandemia estão sendo revistos e fiscalizados. Tem que ser. Olha a história do controle, olha a questão da fiscalização. É mais ou menos aí essa linha de raciocínio. E eu queria agradecer, professor, a oportunidade de falar para um público tão seleto, de voltar a essa casa que eu considero minha, e de ter a oportunidade de contribuir com essa turma que está iniciando a sua jornada, ou mesmo já está terminando. Tenham cuidado, todo dia é dia de escrever. Se vocês deixarem para os últimos 6 meses, vai ser um desespero. Se você fizer uma gestação, se você fizer um pré-natal tranquilo, certo? E a professora Gina sabe o caminho das pedras, o desfecho é o mais feliz possível. Muito obrigado, professora. Obrigada, Gustavo, por sua gentileza. Obrigada, Samuel, por sua gentileza e presença. Os dois continuam sendo muito queridos, não é? Sobretudo pelo exemplo de garra e de conciliar trabalho, família e produção científica, não é? Nunca é fácil, como vocês bem sabem, mas conseguimos aí publicar artigos, conseguimos defender a tese, a dissertação, conseguimos fazer iniciação à docência, fizeram as disciplinas, enfim. Eu acho que vocês são 2 guerreiros, e 2 guerreiros que têm êxito porque são perseverantes, não é? Persistência, escutam, têm a humildade de saber, às vezes, quando a gente erra, não é? E eu, assim, lamento a mão dura que tive de ter em alguns momentos, mas eu tenho certeza que vocês sabem que foi com carinho para que vocês tivessem êxito no percurso de cada um, né? E eu tenho muita satisfação em ver que esse percurso tem se desenvolvido com maestria. Acompanho aí o trabalho do Samuel, acompanho o trabalho do Gustavo, e pode ter certeza que aqui a família Marcílio Pompeu gosta desde o jingle, né, até realmente conhecimento científico. Muito obrigada pela participação de vocês, tá? E fica aqui, ó. Só para concluir aqui, a defesa foi feita aos 40 anos, certo? E o pós-doutorado é a próxima meta, lá na Universidade de Lisboa, com os caminhos que a senhora está orientando. Muito bem. Fica aqui, ó, Carol, a nossa provocação e intimação para você vir pegar aqui na Universidade de Fortaleza com a Nádia
o livro Interculturalidade e Teoria Descolonial, tá? Reflexão crítica da participação política do estrangeiro no Brasil, tá? É tua temática, o direito do voto do estrangeiro no Brasil, e nós vamos fazer o lançamento desse livro também na nossa última aula, aí que vai ser semana que vem, né? Na próxima terça-feira. Vai contar com a participação da Arielle, que também escreve na seara do direito internacional, da inclusão do estrangeiro no Brasil, e da professora Marina Cartacho, tá? E o autor da obra, eu não sei se vocês lembram, pessoal, era o Henrique dos Santos Vasconcelos, que transformou o artigo que fez na nossa disciplina, não é? De Direito Constitucional Comparado na América Latina, transformou na dissertação dele de mestrado, agora está fazendo doutorado na Universidade de Lisboa e vai estar conosco, tá? Também na próxima semana, apresentando e fazendo o lançamento do livro que ele fez pela Chiado, que é uma excelente editora portuguesa, tá? Então, o Henrique pegou a questão que eu levei para a sala de aula, que era se o estrangeiro pode e deve ou não votar no Brasil, né? Eu fui tomada assim, de impacto numa palestra que eu fui dar no Paraná, e o pessoal me perguntou isso, PIBUF, e eu confesso a vocês que eu sou tradicional, eu achava que o estrangeiro não deveria votar sem ser naturalizado, tá? Que é a realidade do Brasil. Mas aí, essa discussão a gente começou a debater em sala de aula, e justamente o Henrique trouxe a vertente oposta, tá? E ainda hoje eu tenho dúvidas, não é, se esse estrangeiro que quer votar, ele deve ser aceito ou ele deve se naturalizar. Então, fica aí a provocação para a Carol, que é funcionária e ouvidora do Tribunal Eleitoral, né, para que ela leia e exponha as suas ideias na próxima terça-feira, 8h30, e que todos vocês que já devem ter recebido esse texto também, que eu separei, eu vou perguntar a Nádia se ela já mandou, se não, vai chegar agora no e-mail de vocês, ainda hoje de manhã, uma parte do texto que eu separei para que todos lessem, tá bom? Obrigada. Professora, obrigada, viu? Mais tarde eu estarei aqui. Carol está aqui agora no gravado, tá? E no ar. Mulher Loura, e eu estou esperando que você dê um show na próxima aula, tá bom? Pode Pessoal, deixar. Obrigada. Beijo no coração de cada um e boa semana para vocês, tá? Valeu, tchau. Parabéns, pessoal. Pessoal, só uma pergunta. Vocês estão me ouvindo bem? Que eu mudei de computador. Tá tudo bem? Ótimo. Tá tudo ótimo. Rosa, como é que foi o lançamento do nosso livro ontem? Professora Gina, foi na hora que a Vivo veio para cá, foi assim uma coisa, mas eu consegui ouvir, depois eu assisti toda. Então, basicamente, o nosso artigo é o número 60 do livro, né? O evento foi muito interessante, estava o professor Paulo Pinto, né? O presidente, estava o ministro Humberto Martins, que é o atual presidente, a ministra Maria Tereza, a comissária hoje, né, da Comissão Americana, a professora Flávia Piovesan, e várias outras autoridades, etc. Eles fizeram um coquetel, mesmo em pandemia, no STJ, após aquela coisa online, né, a sessão online de lançamento do livro, e o livro está, então, vai ser distribuído pela Tira Loblan, que é catalana, né, ela é lá de Barcelona. Então, ele vai ser distribuído na Europa, vai ser distribuído aqui no Brasil, e é um livro com 1.500 e poucas páginas. Em termos de, talvez, o estudo mais aprofundado, segundo os professores que apresentaram, etc., os organizadores, o estudo mais abalizado, né? Mais de 500 jurisprudências da Corte Interamericana, do STJ, do Supremo Tribunal Federal, em comentários a toda a situação no nosso subsistema de proteção dos direitos humanos, né? Capitaneada pela Comissão, pela Corte. Como é, Gina?
A gente compra, não é, Rosa Júlia? Sim, na Tira Loblan, a edição virtual do livro custa R$100. E o livro em si, as tais 1.500 e bote força de páginas, vai custar R$350. Pronto, então, por favor, depois manda por e-mail como é que a gente compra um exemplar do livro físico, tá? E aí também eu vou ver que se a gente compra ele online e saber, o problema de comprar online é que só você pode usar, não é? Não tem como dar acesso às outras pessoas. Você tem que baixar no seu computador. Bom, a gente pode pesquisar, né? A gente pode pesquisar isso, né, Gina? Se dá certo. Mas obrigada aí por tua participação, Rosa Júlia, e valeu. Beijo aí e até semana que vem, tá bom? Até semana que vem. Muito obrigada, Gina. Beijo bom. Tchau.